Boa noite a todos. Hoje, uma live incrível com a Julieta Jerusalinski, cujo artigo compõe o livro Psicanálise, Clínica e Cultura. Vocês devem ter percebido que essa série de lives são relativas exclusivamente ao livro, em que cada autor, né, vem e a gente faz um bate-papo sobre o livro e o artigo do convidado. O título do artigo da Julieta é Em Tempos do Triunfo Perverso da Estupidez, é possível sustentar a subversão do sujeito do desejo? Eu vou enviar agora o convite para a Julieta aceitar ao vivo. Vamos lá, aguardando a entrada da Julieta. Julieta, aceitei a tua entrada. Oh, minha querida! Sabe o que eu acho bonita a história? Ser super pontual, assim. A gente é água e vinho, né? Eu sempre en retard, em atraso, e você sempre ali firme e pontual. Meu amor, queria começar te agradecendo por fazer parte dos cursos de pós-graduação aqui de Blumenau há tantos anos, muitos anos, desde o início já. Para quem não sabe, a Julieta compõe o curso de pós-graduação em Psicopatologia, Infância e Adolescência e Psicanálise da Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau, e te agradecer também pelo aceite de compor essa coletânea desse livro lindo, né, que ficou. Eu que agradeço, Michele, por esses convites, por um diálogo que já dura tantos anos. Aliás, você fala aí das diferenças, essa é a melhor coisa das amizades, ou seja, claro, a gente sustentar a alteridade, amizade e lugar para alteridade, duas questões tão raras hoje em dia, então é um enorme prazer estar aqui com você. Deixa eu te lembrar uma coisa importante. Você lembra que eu te conheci no primeiro encontro nacional sobre bebê em Brasília, você lembra? Você estava grávida de quem na ocasião? Em Brasília não estava, só depois. Não, claro que estava. Bom, assim. Eu não estava mais morando lá. Que ano foi isso? 99, 2000, não, antes ainda. Que ano os teus filhos nasceram? Vai lá. Deve ser 2002, por ali, início dos anos 2000, né? Perfeito, isso aí. Bom, já Julieta... Só 20 anos. Só 20 anos, né? Bom, teus filhos já estão bem encaminhados e que lindo isso, né? Vamos lá, eu vou começar retomando o título, né? Em tempos do triunfo perverso da estupidez, é possível sustentar a subversão do sujeito do desejo? E você começa com uma epígrafe do Freud, que diz assim: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente como a guerra. E ela começa... Contra a guerra. A guerra? Contra a guerra. Contra a guerra. Eu falei o quê? Eu entendi como. Não, contra a guerra. Contra a guerra. Vamos lá. E você faz uma introdução belíssima no início do artigo. Mas eu queria tomar alguns pontos que são os subcapítulos que estão dentro dele, tá? Quando você se interroga sobre que modo de laço social, né? Então eu queria que você definisse um pouco o que você nomeia, né? Isso para os nossos convidados, né? Para chegar à leitura do artigo, como exercício da estupidez, ou discurso da estupidez, e que compõe muito com o texto do Mauro, né? O Mauro Mendes Dias. E você se pergunta assim: que modo de laço social tal triunfo da estupidez articula? Louco, débil, perverso, e você vai desenvolver isso, né, na sequência do artigo. Com você a palavra. Bem, enfim, para começar essa questão, eu pensei em trazer para vocês algumas palavras que não são minhas, mas que são profundamente inspiradoras de um texto que eu li muitas vezes ao longo desses últimos anos. Ao se perguntar por que a guerra e como é possível detê-la, temos a seguinte resposta, abre aspas: o intenso desejo de poder
que caracteriza a classe governante em cada nação, é hostil a qualquer limitação da soberania nacional. Essa fome de poder político está acostumada a medrar nas atividades de um outro grupo, cujas aspirações são de caráter econômico, puramente mercenário. Refiro-me especialmente a um grupo reduzido, porém decidido, existente em cada nação, composto de indivíduos que, indiferentes às condições, aos controles sociais, consideram a guerra, a fabricação e a venda de armas, simplesmente como uma oportunidade para expandir seus interesses pessoais e ampliar sua autoridade pessoal. E mais adiante. Até aqui, somente falei da guerra entre nações, aquelas que se conhecem como conflitos internacionais. Estou, porém, bem consciente de que a pulsão agressiva opera sobre outras formas e outras circunstâncias. Guerras civis, devido à intolerância religiosa, presentes hoje em dia, e também devido a fatores sociais, além de a perseguição de minorias raciais. Bem, essas são questões colocadas nada menos do que pelo Einstein a Freud, no ano de 32, em função da Liga das Nações, que depois deu origem à ONU, onde o presidente atual do Brasil falou recentemente. E vejam, Freud é nessa resposta a Einstein que Freud diz: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Então, por que insistir em tanta estupidez? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque, veja, né, o estúpido tem a ver com aquilo que não se articula, que paralisa. A estupidez não apenas como um exercício deliberado de ignorância, mas uma brutalidade que nos deixa estupefactos tantas vezes, que nos deixa paralisados, atônitos. Só um adendo na live com o Mauro, ele diz assim: no discurso da estupidez, o que está em jogo é achincalhar, é ofender, é agredir, enfim, vai lá. Sim, eu fiquei muito surpresa. E no lançamento aqui em São Paulo, eu disse: Mauro, vou ler agora o teu texto. Porque, veja, é uma questão crucial, porque a gente vai se encontrando, por um lado, como uma espécie de inoperância, algo que parece profundamente imbecil, ineficaz, 45 dias de atraso para a compra da vacina. Hoje eu fui verificar, na data em que eu entreguei a primeira versão desse artigo, foi em 18/4/2021. Tínhamos acumulado, naquele então, 365.177 mortos, numa média de 1.570 mortos por dia, tá? Eu ainda não tinha tomado a vacina. A vacina em São Paulo não tinha chegado para a minha faixa etária de 50 anos de profissional da saúde. Na data da revisão do artigo, em final de agosto de 2021, nós já tínhamos acumulado 578.754 mortes. Ou seja, isso é assustador. E esses números nos fazem pensar: o que é isso? É uma ineficácia? É uma inoperância? Não. Digamos, o que eu desenvolvo no texto é que essa aparente inoperância e ineficácia é uma cortina de fumaça que cumpre com o seu objetivo muito bem orquestrado.
Ali eu faço uma comparação entre o que seja a banalidade do mal, em que a Ana Arendt nos fala de como, durante a Segunda Guerra, havia uma cortina de fumaça de competência técnica para aniquilar o outro. Bem, agora nós vivemos uma boçalidade do mal. A cortina de fumaça, ela é do discurso da estupidez, porque o tempo inteiro se disparam dizeres agressivos contra o outro, violentos, que nos tomam de vergonha alheia, nos produzem um efeito de vergonha alheia, ou seja, a gente fica dividido diante do que testemunha. Então, mas eu achei lindo a passagem que você traz na página 80 do teu artigo, não precisa retomar. Você diz assim, olha que interessante, né? Quando você vai falar da questão da mudança estética, do que está para alugar, enfim, né? Do desaparecimento, enfim, da devastação, né? Que se produziu a partir da pandemia. Né? Você diz assim, essa mudança estética de paisagem denota a ética que prevalece em nossos tempos e organiza a nossa polis. Se psiquicamente nos estruturamos em um cruzamento entre o constitucional e a experiência da infância, o discurso social faz comparecer o atual, que exige o posicionamento psíquico diante das contingências que nos tocam viver, que se anunciam em nossa paisagem. E você vai falar, quer dizer, quando o sujeito se confronta com uma certa ruptura do pacto social, e aí você vai falar do GPS, que eu achei super bonita a metáfora que se usa. Queria que você tomasse um pouquinho isso, Julieta. Então, eu conto um pouco nesse artigo, porque também creio que parte também desse capítulo, nesse livro, ele foi um desafio, mas um desafio muito bem-vindo, porque ele foi um convite a elaborar uma experiência, uma experiência que implicou o que foi ser um psicanalista durante esse momento que a gente está vivendo. Um momento pandêmico, com muita presença da morte, mas para além desse real do vírus, a gente foi se encontrando com uma ameaça e desmontes constantes ao Estado de Direito. E a psicanálise, a nossa clínica, para que alguém possa exercer a subversão do desejo, esse Estado de Direito, ele é fundamental. Então eu também conto um pouco de dentro essa história, de como foi sair na rua depois de um tempo inicial em que a gente não sabia o tamanho do contágio desse vírus, para as eleições que a gente teve, não presidenciais, as eleições locais, e que eu saí pelo bairro e me impactou a mudança da paisagem. Muitos pequenos comércios fechados e que não dá para colar esse discurso de que os comércios fecharam por falta de esforço desses pequenos comerciantes. A gente sabe que houve um empobrecimento ao longo do... Não, mas Julieta, eu pego muito Uber. Mais que 10 eu escutei, eu perdi a família inteira. Claro. Então há um enlutamento, uma presença da morte, mas também um aniquilamento simbólico. Ou seja, a gente vai se encontrando com que quando diante da morte, da perda de seres queridos, né, ou seja, atualmente 685.428 mortos. 45 dias de atraso na negociação de uma vacina são mais de 70 mil vidas, pelo menos. Isso não é pouca coisa. E quando isso que parece uma aparente inoperância vem junto com uma falta absoluta de condolências diante dessa dor coletiva, isso causa um traumatismo social. E esse traumatismo social, ele atravessa a subjetividade de cada um, porque como é que cada um vai sustentar a sua vida, o cuidado dos filhos e o seu trabalho, que foi um enorme esforço para as pessoas ao longo desse tempo, quando não há
um pacto civilizatório que sustente o lugar de cada um. Nós temos vivido um rompimento do pacto civilizatório, com toda forma de atentado à saúde, à educação, aos direitos das minorias étnicas e culturais, com ataques homofóbicos, misóginos, que têm produzido uma verdadeira devastação, uma aniquilação simbólica do encontro com o outro. Então isso produz um puxão de tapete. E andando pelo bairro eu dizia isso, eram comércios e comércios fechados e embaixo das marquises, moradores de rua por todo lugar. Mas eu achei da fome. Mas eu achei super bonito a costura que você faz quando você fala da tua estupefação. E da estupefação que você passa a escutar na clínica dos pacientes. Escutar um pouco sobre isso, assim, como é que foi ser psicanalista nesse período, né? E aí pensando, você que tem uma trajetória lindíssima na área da infância, né? Quer dizer, como é que foi a tua clínica nesse período, Julieta? Eu queria escutar um pouco sobre isso. Então, foi, em primeiro lugar, é bastante duro a gente sustentar um lugar de escuta de uma tragédia que a gente vive de dentro, né? Isso exigiu de todos nós um enorme esforço. E o que a gente foi testemunhando foi justamente uma condição por essas vociferações produzidas pelo gabinete do ódio desse país. Chegou a expressão aqui do texto. Os jornalistas conhecem esse governo como o gabinete do ódio, porque justamente é uma forma de exercício autoritária que carece de amor, de eros, né? Vejam-se as obscenidades também, como se trata a sexualidade que a gente testemunhou recentemente, nada menos erótico do que isso, né? Falar da embroxabilidade, né? Como mais uma prova do que é produzir uma afirmação que causa vergonha alheia, né? Causa vergonha alheia porque é uma mentira tão deslavada que se não fosse algo, se não proviesse de alguém que causa tanto dano para todos, seria digno de pena. Seria digno de pena. Mas é uma expressão que exclui radicalmente o outro, né? Exclui radicalmente o outro, mas o que é pior, exclui a divisão que habita cada um de nós. E isso junta com o que é ser psicanalista na pandemia, porque a psicanálise é longe do que se pensa, né? Isso é central para esse livro e para todo o trabalho de psicanálise, clínica e cultura. Não é uma prática do individual. Não só porque o discurso de cada um, que cada um pode articular, está atravessado pelo social, ou seja, a gente decide a nossa vida também dentro de um cenário coletivo, mas também porque cada um de nós não é um indivíduo. Nós estamos divididos pelo nosso sonho e pela nossa realidade, por uma condição na qual nós não somos unívocos. Nós estamos, por isso que nós duvidamos, por isso que nós nos interrogamos, por isso que nós pensamos o que podemos fazer de melhor. Claro que existem dúvidas que são aniquiladoras, como um Hamlet, tá certo? Mas assim, se interrogar, duvidar e reconhecer as falhas é central para que a gente possa avançar de maneira ética. Por isso que quando alguém se coloca como unívoco, dono da verdade e infalível, não só está mentindo, mas está oferecendo um semblante extremamente perigoso. A ilusão de que, através do autoritarismo, o neurótico banal poderia se livrar das suas dúvidas de viver. E é melhor que a gente se interrogue, é melhor que um pouco a gente duvide, que a gente reconheça as nossas falhas. Mas nesse contexto eu lanço uma pergunta super importante. Quando você faz uma interrogação sobre o tipo de laço social
que está colocado na atualidade. Queria escutar um pouco sobre isso. Na página 84, você lança um subcapítulo dizendo assim: em que laço social estamos? Louco, débil ou perverso? Você Claro, porque veja, né? Não nos cabe jamais, seria uma extrapolação da nossa praxis, pretender fazer um diagnóstico de uma pessoa pública. Não nos cabe, porque, digamos, a fala, ela tem que ser pensada em transferência. Mas calma, Julieta, mas isso eu quero fazer um adendo. A pergunta talvez seja anterior. O que se colocou no laço social que elegeu essa persona pública? Claro, nessa direção justamente, Michele, que eu vou, porque independente da persona pública, nós podemos resgatar uma consequência de modo de produzir laço social. Então, a partir do momento em que a gente diz que a estupidez não se refere a uma imbecilidade ou incompetência, imbecilidade ou incompetência é a cortina de fumaça, ou seja, a boçalidade do mal, ela aparece nessa sua forma tosca, e destrutiva e devastadora das metáforas, né? Quando, por exemplo, eu comento no texto, se pega o Zé Gotinha, se transforma o Zé Gotinha num miliciano, ou seja, são coisas miseráveis de aniquilamento. Então, bom, isso por um lado. Por outro, a gente diria, tanto negacionismo, tanta recusa do conhecimento, porque uma coisa era no tempo da gripe espanhola, mas a gente, com toda a informação que tem hoje em dia, ficar atrás, inclusive, de táticas de evitar o contágio de doenças que se teve na época da gripe espanhola, é brutal. Então a gente diz, isso é efeito de uma loucura, mais ou menos como na ordem do filme Não Olhe para Cima, ou seja, de uma recusa da realidade, então é uma loucura. Bom, e aqui tem uma diferença importante, porque sim, às vezes, a gente vai se encontrando com certas formações paranoides, onde um psicótico paranoico se imagina como centro do universo, mas ele faz isso por uma impossibilidade de negociar com a realidade. Acontece que existe uma outra forma de recusa da realidade, que tem a ver com uma recusa perversa, ou seja, eu crio um mundo que me convém, instrumentalizando o outro. E essa forma de laço social é a que se produziu recentemente. E a pergunta é por quê? E a resposta a isso me parece que, quando a gente estuda e lê, por exemplo, as montagens da servidão voluntária, quando a gente pensa, por exemplo, o que faz com que ao longo da história da humanidade as pessoas caiam em montagens fascistas, todo mundo na Alemanha era fascista como Hitler? Não. Existe uma montagem, que é a montagem da servidão voluntária, que é diante da dúvida, da insatisfação, da falta de garantias. Se vem alguém e me diz, eu sou infalível, eu garanto, sirva-me. E aí eu te ofereço esse semblante. É muito fácil cair nessa montagem. Claro, mas nisso, queria lembrar de uma cena do Bolsonaro, que até então, pouco antes da destituição da Dilma, ele era motivo de piada. Tinha blogs e blogs e blogs e blogs, ridicularizando o Bolsonaro. E tem uma cena do Rio de Janeiro, que ele estava em cima de uma Kombi, dando um discurso, e ele se joga para a plateia como um roqueiro, de rock, enfim, só que ninguém segura ele, e ele se estatela no chão. Ou seja, ele era motivo de piada. Mas tem algo importante aí, né? O que faz com que alguém, isso é uma pergunta, eu acho que é importante, Julieta, que era até então motivo de piada, ridicularizado, ninguém levava a sério, né? Eleito como presidente de um país. E eu acho que tem um outro ponto importante, que não é só a questão do infalível aí. Me parece, quando você fala da cortina de fumaça, né, que ele foi muito mais, está muito mais como o bobo da corte nesse cenário, né, do que necessariamente alguém, porque o cara não sabe o que está fazendo lá. Mas assim, a minha questão é a questão da promessa, porque você falou da Alemanha nazista. Eu estive em Berlim recentemente, e quando eu fui nos museus,
O que eu vi? Né? Fui no campo de concentração, vi o horror do que era aquilo, mas quando eu fui nos museus, eu vi as propagandas nazistas. E eram propagandas de promessa. Claro, que armaram uma servidão voluntária. Agora, é importante que a gente também produza uma leitura do que veio acontecendo nesse país, num cenário nacional, internacional. Por exemplo, nesse livro aqui, Como Morrem as Democracias, tá? Ou nesse outro livro aqui, que são livros bons de pensadores, Como Funciona o Fascismo, são livros que nos mostram que o fenômeno Bolsonaro, ele não está isolado, ele tem a mesma base de inteligência que escolheu o Donald Trump, que aliás é um dos outros subtítulos que fazem parte do capítulo do livro, porque vejam, esses dados que eu trouxe aqui, desses números de mortes, foram uma consequência de um consórcio de veículos de imprensa que se juntaram para produzir esses dados, porque uma das coisas que levam a funcionamentos fascistas é uma desinformação promovida pelo governo. E aí a gente vai se encontrando com que a internet, que, bom, nos permite estar aqui e que permite um acesso à informação sem precedentes, ela também veio sendo instrumentalizada por governos que produzem informações de conteúdo enganoso, que causam uma incerteza do coletivo. E a incerteza do coletivo faz com que, então, se produza um desnorteamento. A gente não saiba mais o que vale. E quando as pessoas não sabem mais o que vale, o que elas fazem? Elas clamam por verdade ou elas clamam por autoritarismo? Porque muitas vezes se tem a ilusão, e isso anda de mãos dadas com o fascismo, se produz uma espécie de ilusão de um passado místico, nacionalista, da eficácia de uma ordem autoritária. E isso vai junto com o fascismo. Então, diante da desordem que isso produz, do rompimento do laço social, muitas vezes as pessoas, e isso é o que vai estar em jogo no próximo 2 de outubro, as pessoas vão clamar por verdade ou vão clamar por uma ordem falaciosa através do autoritarismo? A verdade, ela é complexa, porque ela não é unívoca. Existem diferentes versões, mas faz parte do jogo democrático essas diferentes versões. Agora, Julieta, onde é que você acha que se engata? Porque, veja, é muito parecido. Foi lindo você ter retomado esse fio da história, que a gente acaba, né, muitas vezes se esquece, né, que não é nada de novo nesse fenômeno atual. Né? Mas você lembra que tanto Trump quanto Bolsonaro se elegeram pelo Zap Zap. Isso. E mais, com promessas do tipo assim, ó, eles não vão te contar a verdade, mas a gente vai te contar a verdade. Onde é que isso se toca? Eu queria escutar um pouco agora, né, numa certa lógica do sujeito, né, de que o que está colocado para ele agora não é mais verdade, e aparece uma certa lógica de um Messias que vem e vai contar a verdade secreta. Você é a palavra. Sim, nós estamos vivendo um verdadeiro obscurantismo digital, ou seja, uma das coisas mais terríveis da atualidade é que nunca se teve tanto acesso à informação e se mostrou que tem uma parcela que não quer nem saber, ou seja, que arma uma recusa ativa disso. É um obscurantismo digital, porque é uma maneira de encerrar-se em grupelhos que retroalimentam as suas certezas numa recusa. E isso é uma maneira terrível de aniquilar, por um lado, o conhecimento, mas por outro, de aniquilar o outro. Ou seja, é uma maneira de laço social na qual só há uma relação com idênticos. Isso é o que esse grupo propõe. E que o outro lado tem que ser exterminado. Então, é como se tivesse aberta a temporada de caça
ao que é diferente com uma convocatória, de fato, a passagens ao ato. Então, essa é uma maneira de lidar com outro que é aniquiladora da civilização, porque a civilização, por excelência, implica que quando a gente diz a palavra nós, ela possa ser o mais abarcativa possível, ou seja, se trata de reconhecer o outro como um semelhante, mesmo que em muitas coisas ele seja diferente a mim, na maneira de pensar, na maneira de viver a vida, na maneira, enfim, de sustentar uma estética, mas, enfim, o outro é um semelhante, é um ser humano como eu. Agora, a partir do momento em que aquele que não é igual a mim deve ser exterminado, e veja, quantas falas vieram se produzindo de desumanização, que é uma das questões da lógica fascista, de uma desumanização do outro. E isso aconteceu com povos indígenas, com pessoas com diferentes práticas sexuais, com mulheres, ou seja, uma desumanização do outro. Agora, Julieta, você tocou num ponto clínico, a meu ver, importantíssimo. Que o apagamento da alteridade implica com que o sujeito olhe o outro como quase uma extensão de si mesmo, como espelho. O Lacan, na agressividade em psicanálise, assim como funções da psicanálise em criminologia, vai falar que uma das reações diante desse apagamento da alteridade é a agressividade, que a gente viu radicalmente. Queria discutir um pouco os efeitos disso na clínica, porque, veja, na pandemia, a gente viu um apagamento da diferença geracional, e você cita isso no texto, quando você vai falar da questão da previdência social, dos idosos, quer dizer, o apagamento da diferença geracional, quer dizer, um apagamento das diferenças de uma maneira radical e chocante. Nas famílias, o que a gente viu? Camas intercambiáveis, adolescentes se cortando. Queria escutar um pouco o que a gente poderia pensar dos efeitos clínicos dessa lógica perversa na própria organização psíquica das famílias, do trabalho, dos sujeitos. Porque agora eu lembrei do trabalho, porque passa na Paulista, prédios inteiros de escritórios comerciais desapareceram. Não tem mais. Eu queria discutir um pouco sobre isso, enfim, dos efeitos clínicos. Porque, vamos lá. As retóricas desumanizantes que aniquilam o que não é idêntico e que convocam a uma agressivização do outro, elas aniquilam a possibilidade de que a gente lide no laço social com as diferenças sexuais, as diferenças culturais, as diferenças geracionais, enfim, que precisam ter lugar para a relação com o outro. Tem mais, não só a psicanálise, ela não é uma prática do individual, porque todos nós somos atravessados pelo discurso social, mas também porque a psicanálise nos convoca a escutar a própria alteridade que nos habita. Ou seja, o que é falar de um sonho? O que é falar da alteridade que nos habita? É acolher o outro em nós. Então, de certa maneira... Isso, acolher o outro em nós. Que frase, hein? Da epígrafe de livro, isso aí. Mas tá no texto, ali no meio, no miolinho. Não, sim, mas agora sim, da tua boca, tomou uma potência. Tomou outra coisa. Pode ser, né? A gente, no calor da conversa, vão se subindo de relevo a outros aspectos. Mas nisso de acolher o outro em nós, justamente, isso revela que a gente é menos unívoco do que se pretende. E, nesse sentido, como horizonte de uma análise, na medida em que alguém fica menos defendido dos seus conteúdos inconscientes, talvez, que é uma análise levada a bons termos, se torne menos condenatório e moralista com o outro.
E, portanto, Lindo. mais aberto para uma alteridade no laço social, né? Então, assim, Freud nos dizia, bom, aqueles que mais têm preconceitos, por exemplo, com a homossexualidade, são aqueles que nunca conseguiram escutar as próprias fantasias homossexuais que em algum momento fazem parte da Constituição. Claro, claro. Aquele homem que mais se jacta da sua suposta masculinidade é aquele que mais despreza as mulheres e que, portanto, sempre vai ter uma vida sexual muito miserável porque denigre o outro, diminui o outro, em vez de poder amar e desejar alteridade no outro. Claro. Então, nesse sentido, a psicanálise, ela é uma lógica de convocatória da alteridade que nos habita, da gente escutar que a gente é menos unívoco e de que, portanto, em vez de buscar no outro o idêntico, a gente pode conversar nas diferenças, e isso é o mais interessante. Pois é, mas isso toca também na questão do narcisismo, né, Julieta? Porque é curioso, né? Porque uma boa maneira do sujeito ter, que encontra de preservar uma certa imagem de si, é criticando e degradando o outro. O outro é maluco, o outro é maluco, ele é doido, ele não presta, ele é criminoso. É um pouco isso, assim, quer dizer, a que preço que chega essa lógica de... Né? Porque eu acho que aí a gente também podia fazer uma subversão da pergunta. Que fragilidade é essa que eu preciso destruir o outro para existir? Bem, por isso que eu te digo que se não fosse alguém que, como um palhaço do mal, serve de anteparo para um projeto que não é só de um país, mas que é mundial nesse momento, se não fosse por produzir tanto dano, tanto desmonte, a retórica discursiva seria digna de pena, porque é miserável. Ou seja, é uma devastação de tudo que pode ser inventivo na humanidade. Né? Então, eu acordei de manhã com uma frase que está no texto também, que é assim, o moralismo é a máscara mais cínica da perversidade. Claro. Ou seja, os moralistas que o tempo inteiro acusam os outros são aqueles que mais usam essa máscara como um anteparo para não se interrogar pelas suas próprias divisões. Atirar pedra no outro quando se tem o telhado de vidro. Isso é muito claro como uma retórica própria desse governo e que toma conta de uma sociedade também, porque a gente vê vendo que a gente também vive tempos de com cancelamentos, ou seja, de aniquilamento do outro através da virtualidade, da difamação, de um ser que é apedrejado e condenado sem julgamento. Isso tem sido muito próprio do nosso tempo. Os linchamentos virtuais, né? Os linchamentos virtuais. Então a gente vai se encontrando com toda uma lógica discursiva que, quando não pode pelos argumentos, difama moralmente, mas que não se ocupa de produzir nenhum lastro com a verdade, porque isso que é complicado, né? Quando numa sociedade se aniquilam os referenciais simbólicos e as pessoas passam a funcionar, em certo momento eu digo no texto, como um GPS estragado, já não se sabe mais ao que simbolicamente pode se amarrar a nossa existência. Essa desordem que se produz, ela serve muito bem para que as pessoas clamem por um autoritarismo, como se ele pudesse restituir alguma ordem. Porque a verdade, ela é muito complexa. A verdade é a demanda de um pai imaginário, né? Porque nisso você toca num ponto lindo. Você tá uma linda hoje. Em todo sentido. Não um pai que amarra, né? Não essa função, não o que a gente... Não, mas deixa eu só falar uma coisa. Você tá uma linda em todos os sentidos. Olha só, o ponto que eu queria tomar é o seguinte. Veja, Freud, no Totem e Tabu, vai falar o que produz a passagem da horda para a civilização. É justamente o assassinato desse pai imaginário que determinava e ordenava a vida do outro, certo? E isso implicou para os sujeitos
a inscrição de um totem, que colocou determinados reguladores da vida social, o pacto civilizatório, certo? Agora, acho que tem um ponto importante, né? Porque quando Lacan vai falar do termo infância generalizada, ele está falando de sujeitos que, de alguma maneira, ficam nesse clamor, nessa demanda de um pai que vem restaurar uma ordem, sem eles darem conta que os únicos capazes de sustentar o pacto são eles. Porque tem uma frase do Freud que ela é magistral. O pacto nunca está garantido. Claro, é a ideia de que se trataria, a ideia de uma servidão voluntária, ou a ideia de uma submissão na qual alguém se faz instrumento de um outro todo-poderoso. Do gozo de um outro, né? Do gozo, sim, por isso, do gozo de outro supostamente todo-poderoso, que pode ser um mito do totem tabu do Freud, um mito, mas nas montagens mesmo sociais da servidão voluntária, em que as pessoas fazem instrumento de alguém que colocam nesse lugar totalitário e totalizante, que é muito diferente do que uma lógica na qual duvidamos, tentamos fazer o melhor, mas temos uma dívida simbólica onde cada um precisa, para fazer o certo, para enlaçar o seu desejo à lei, né? E aí é o que em psicanálise se chama função paterna, ou seja, a função paterna não tem a ver com uma obediência servil ao outro, tem a ver com como cada um arma sua versão diante dos nomes do pai, de uma certa invenção possível para ligar desejo e lei. Mas aí, é uma das coisas que eu comento no texto, o que foi aquela agitação cultural, bem no sentido do que o Byung chama o enxame, do não é pelos 20 centavos. Ou seja, quem naquelas passeatas estava disposto a renunciar a um gozo individual em nome de um suposto coletivo? Então, quando o clamor passa a ser pelo gozo absoluto, se pretende uma certa identificação com outro que supostamente prometa que isso seria possível. E a lógica social do bom, olha, a gente vai fazendo o melhor que pode, a verdade não é unívoca, ela Mas, Julieta, eu teria uma... A gente tem que ter um prumo em algum fato. Digamos, aí é que é perverso, porque se perde o prumo no fato. Ou seja, uma coisa é ter diferentes versões de uma verdade. Mas Julieta, mas ali teve muito bom você ter retomado essa parte, porque ali se colocou algo importante. Veja, não começa com uma promessa, começa com a identificação de um culpado. Isso que está acontecendo é culpa, e tanto que todo o discurso, o que foi, não é que a gente escolheu botar essa pessoa, é que eu não quero outra, percebe? Isso que está um pouco, essa lógica, eu acho que é um ponto importante que o Freud vai trabalhar magistralmente no Psicologia das Massas. Vai lá, claro. Você. Tem isso, né? A Psicologia das Massas é um texto que toca essa questão e que também nos diz que cada um de nós, para fazer laço social, em certa medida, não tem como a gente fazer parte de um laço coletivo sem, em algum ponto, passar por uma renúncia de que as coisas não vão ser exatamente como a gente quer. Não tem como a gente entrar no laço social sem, em algum ponto, se identificar. Pessoal, o texto da Julieta que a gente está discutindo está aqui no livro Psicanálise Clínica e Cultura, viu? Editora Galma tá lá no site, quem quiser adquirir, entra lá e compra, tá bom? Segue, Julieta. E aí, digamos, essa condição ao que a gente precisa renunciar não é pouca coisa. Pensemos, por exemplo, a questão dos adolescentes.
antes. A adolescência é um momento paradigmático que implica a saída da família e a entrada na sociedade. Freud, em outro texto, por exemplo, dos 3 ensaios, ele nos diz algo lindíssimo sobre a adolescência, que a gente inclusive conversou sobre isso, mas de como na adolescência acontecem uma das mais duras realizações culturais, que é a renúncia à autoridade dos pais. Posso contar a minha epígrafe do meu texto? Do livro? Tá aqui, ó. Transmissão à autoridade social, começa assim, ó. Freud, ao crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso do seu desenvolvimento. Na verdade, todo o progresso da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas. Claro, e aí a gente vai entendendo como essa travessia, ela não é algo individual, porque a resposta que a geração seguinte vai produzir, que não é unívoca à saída que a geração anterior teve que fazer, ela produz um movimento na cultura. Bem, porém, que permite para um jovem, e aí entro com tudo isso da experiência clínica com os jovens durante a pandemia, o que permite para um jovem ir para o mundo e não ficar retido numa condição melancólica ou não ficar retido num hedonismo. É preciso ir para o mundo com utopia e preciso ir para o mundo com sonho para transformá-lo. Porque senão essa passagem ela se torna impossível. Porque senão se fica retido ou melancolizado. Então, vejam, é preciso um enlaçamento entre sonho e desejo. E essa é a versão de função paterna que é interessante. Como é que se enlaça sonho e desejo? Não se trata de uma servidão voluntária ou de uma obediência, se trata de como cada geração, honrando uma dívida simbólica, levando adiante certos ideais com os quais escolhe viver daquilo que a geração anterior lhe transmitiu, também reinventa as suas maneiras, um pacto social. Claro. E não uma simples obediência ou uma simples submissão. E a psicanálise como... Claro, e que nisso a Ana Arendt vai dizer assim, né? Educamos as crianças, não em nome das crianças, mas em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Porque quem tá em jogo e que tem em risco é o mundo, não são as crianças. E eu acho lindíssima a tua frase, porque, veja, na medida em que cada geração vem, e a partir desse laço da história, porque também tem um ponto aí que aconteceu nos últimos tempos, o certo apagamento da história, e que toca na questão do desmentido. O que também, Julieta, produziu um certo efeito de paranoia. Mas peraí, se o que eu passei não vale, né? Se a história contada não existe, é tudo mentira, o sujeito fica quase que à mercê de um certo imaginário, percebe? Ou seja, o que remete, o que a gente viu que foi assustador, já que você tocou nos adolescentes, um certo movimento de demanda de retorno à ditadura. Claro, porque é a possibilidade, porque eu estou tocando isso porque você falou na questão, você está uma linda hoje, questão do sonho. Só é possível sonhar quando você tem uma ancoragem possível para isso, porque senão, o que você faz? Uma certa tentativa de retorno ao passado. Você é a palavra, vai. Claro, porque fica uma espécie de e isso é um dos componentes brutais e presentes em todo o pensamento fascista. A ideia de um passado mítico, nacionalista, de eficácia pelo autoritarismo, e que apaga a história. Quando se elogia torturador, por exemplo, se produz isso. É uma condição que não é de incompetência, não é de loucura, é de eu fabrico a realidade que me convém para instrumentalizar o outro. E isso é brutal, porque
implica produzir uma verdade unívoca forçada. E que, por isso, na transmissão entre gerações, é importantíssimo que as gerações conversem. Porque é verdade, quando os adolescentes nos dizem você não sabe o que é ser adolescente durante a pandemia. A gente não sabe mesmo. Mas a gente foi adolescente um dia. E a gente, à nossa maneira, também teve que atravessar o conflito. Tu foi adolescente, Julieta? Fui adolescente na época em que, quando chegou a minha vez, tinha AIDS. Se naquele momento alguém tivesse... Cazuza, claro! Se alguém naquele momento tivesse dito pra gente, quando chegar a vez dos teus filhos nem beijar vai dar, imagino que a gente teria pensado. Naquele momento em que a gente estava lutando por diretas já, e tinha a ameaça da AIDS. Exatamente. E depois, agora a gente vive essa realidade. Quer dizer, é impressionante, né? É por isso que... Agora, Julieta, já que você tocou nisso, retoma esse fio. Porque eu acho que para quem está assistindo, e tem um monte de gente que não é da área da psicanálise que assiste as lives, a gente está com quase 130 pessoas agora nos escutando. Qual foi a importância da direta já, da Constituição de 88? Porque, veja, isso vai culminar em duas coisas fundamentais da década de 90. Que é o ECA, mas fundamentalmente o SUS. Exato. Que é um dos pontos profundamente atacado. Mas conta agora, experiência da Julieta Jerusalém. O que você viveu na época? Vai lá. Adolescente lá no Direta Já. Vou dizer para vocês o seguinte. A gente quer saber dos bastidores, viu? Eu vou dizer. Eu me naturalizei brasileira. Eu não nasci no Brasil. Eu me naturalizei brasileira. E me naturalizei brasileira quando... Mas conta então que idade você veio pra cá. Conta rapidinho, vai. Vou contar. Me naturalizei brasileira, grávida do meu primeiro filho. Porque a minha fala, e ao longo dos anos a gente vai se dando conta de certas falas que nos vêm como uma verdade muito forte, eu não quero em nenhuma circunstância formal ter que ficar em outra fila que não a mesma dos meus filhos. Meus filhos vão ser brasileiros e eu quero votar nesse país. É de chorar essa frase, hein? Uau! Porque justamente a minha família veio para o Brasil numa situação de ditadura militar na Argentina e exercer o trabalho com a subjetividade, a convocatória para a invenção, para a criatividade, para saídas, para a subversão do sujeito do desejo, é impossível numa condição ditatorial. Queimei, junto com meus pais, lamentavelmente, muitos discos e livros na minha casa, porque isso era condenado se alguém entrasse. E foi nessa circunstância que eu vim para o Brasil. Então, vejam, não me faz nenhuma graça que se negue a violência de um Estado ou que se elogie um torturador. Isso é absolutamente violento, isso é absolutamente revoltante. Então, vejam, sim, a democracia ela dá muito trabalho, mas é a melhor invenção que a gente tem. Então, zelar por isso faz muita diferença. Faz muita diferença que a gente se enfrente num jogo democrático com diferenças de opiniões. E aquilo que é um atentado contra o Estado de Direito. Aquilo que é um aniquilamento de muitas frentes. Por exemplo, da saúde e da educação. Né? Por exemplo, o que aconteceu nesse país, que é que os professores tiveram que voltar a dar aula como serviço essencial sem vacina, isso é uma expropriação do corpo do professor.
Eu tive que voltar a atender sem vacina, porque senão eu perdi as crianças, eu não digo os pacientes, que eles iam embora para outro lugar, eu perdi o timing de desenvolvimento das crianças. E então era uma escolha terrível, porque era um risco de morrer contaminado com Covid, ou um risco de a morte simbólica de não ajudar na vida de uma criança. Então, isso é muito violento. A gente ainda vai ter que elaborar muito essas questões. E quando isso se cruza com uma condição que, por exemplo, desde a saúde mental, vão surgindo pressões, como a tentativa de fazer passar o revogaço, como a tentativa de desarticulação de toda a saúde mental em um país, quando se pretende transformar isso em uma espécie de, que era uma das propostas, de ambulatórios de psiquiatria. O que pode fazer um psiquiatra sozinho num ambulatório se não dá remédio a rodo? Quando o que a gente precisa fazer é justamente produzir um laço social estruturante. E esse é um problema que a gente tem no pós-pandemia, que é, nós temos crianças privadas de experiências estruturantes, que conviveram com pais ou devastados porque sem trabalho e com insegurança alimentar, ou sobrecarregados por trabalho em home office, ou seja, toda uma situação patógena, toda uma situação muito adoentadora. O que vai se fazer agora com essas crianças e esses jovens? Passar eles por rastelos de instrumentos que buscam a patologia, claro, ou nós vamos instaurar condições estruturantes para as crianças? A gente sabe que grande parte... Mas eu achei pontualíssimo quando você fala, no início do teu texto, dos mercados de remédios. Porque, veja, tem algo que se conecta aí. Vou lá. Não, é que eu me lembrava que uma das coisas que eu encontrei passeando pelo bairro, que eu falo no texto, que não é pouca coisa, é que no restaurante da esquina, que era um restaurante árabe, onde há 20 anos eu me encontrava com as minhas colegas de consultório para ter conversas regadas à água de rosas, a calda de rosas, mais uma farmácia. Mais uma farmácia? Quantas farmácias tem nesse bairro? Quantas farmácias tem nesse bairro? E quando a gente substitui o lugar do laço social e da conversa e do alimento como um compartilhamento de prazer por mais uma farmácia, essa estética, como você bem recordava no início, Michele, que te agradeço por uma leitura tão profunda, né? Não, é um arraso o teu artigo. Gente, ó, não deixem de ler, que é um arraso total o artigo dela. Mas, enfim, né? Que estética é essa? Porque isso diz de uma ética, onde o lugar do boteco, do encontro, vira mais uma farmácia. Isso diz algo da nossa sociedade, do adoentamento coletivo. Então, mas vê... Vá lá. Diga. Pode falar, por favor. Não, eu ia dizer que também isso vem acompanhado com uma lógica de como se o fracasso na inserção no campo de trabalho, ou como se o sofrimento psíquico fossem uma questão de uma incompetência individual ou como uma espécie de herança genética. Quando a gente sabe que muitos dos adoecimentos, ainda que não nasçamos organicamente todos iguais, têm a ver com uma circunstância de quem é o nosso outro. Familiar, escolar e cultural, porque o outro cultural atravessa a família. Então não dá para largar na mão dos pais que eles cuidem dos filhos quando a própria sociedade não cuida do lugar desses pais. Da dignidade mínima de ter segurança alimentar, então, por exemplo. Julieta, eu queria encerrar a live quase com um ato, porque é interessante que na própria live aparece a mesma lógica que está colocando. Eu quero escutar a Julieta, deixa ela falar. Quando eu fiz uma pergunta para você. Porque eu acho que isso é algo lindíssimo que aconteceu, porque toca em algo que foi
essa live é uma transmissão. E ó, eu te acho radicalmente incrível, Julieta. Tu sabe disso. Que a gente fala de verdade. Tanto eu... Quando a biblioteca, que é bom que biblioteca parada. Tanto eu... Quando? Quanto você... Eu li, e por isso que eu fiz questão de lembrar isso aqui, da citação que você traz do Freud. Eu me lembro, numa das minhas últimas idas presenciais a Blumenau, que a gente conversou sobre esse parágrafo, que é um parágrafo que há anos eu trabalho num dos cursos de teoria psicanalítica, que é o da PUC aqui de São Paulo, quando eu falo de adolescência. Então, é importantíssimo isso, porque quando a gente vai se sentindo representado no texto do outro, isso é alteridade. Claro, claro. E eu acho que nisso, a grande verdade do nosso encontro, que é um encontro de transmissão, que você consegue arrancar de mim lágrimas dos olhos, eu consigo arrancar de você lágrimas dos olhos. E mais, acho que tem um ponto lindíssimo, porque, veja, não se trata nesse livro da gente eleger, né, outras pessoas para serem condenadas, mas justamente quando a gente consegue se implicar, porque, veja, isso que a gente tratou aqui nos toca também. Claro. Ou vocês acham que a gente tá imune? Essa merda toda. Ninguém tá imune aqui. Ninguém tá imune. Então, se a gente não se interrogar da parte que nos toca, porque sim, acho que faz uma diferença quando a gente consegue se implicar e se posicionar de um outro modo. Eu queria encerrar com uma frase. De uma vez eu recebi uma diarista na minha casa. Eu vou me emocionar agora, é verdade. Essa mulher saiu da minha casa, te juro, Julieta. E ela me olhou e disse: eu nunca fui tratada tão bem em minha vida. Me parece que quando algo de uma marca, um encontro com o outro, se inscreve, essa marca se transmite. E me parece que esse livro é uma aposta. Olha, mulher! Que live, hein? Tá bem, que possamos nos cuidando, nos amando, sustentando a amizade, pensando, duvidando, inventando, brincando. Durante muito tempo dessa pandemia, eu dizia, bom, seguir vivo é a melhor vingança, não se render aos mandatos mortíferos. Claro, mas não sobreviver, viver no sentido de sonhar, de brincar, de escolher, de não se dobrar aos mandatos aniquiladores. Claro, isso claro. É a subversão do sujeito do desejo. Isso. E me parece que essa live cumpriu essa função hoje. Meu amor, Julieta, tantos anos de amizade, eu te amo profundamente, cada vez mais. Coraçãozinho tá muito tão foi super linda a live de hoje e me parece que não é sem efeito. E essa é a nossa aposta. Como sempre. Gente, obrigado. Muitas pessoas, obrigado a todos pela presença. Meu amor, muito obrigada. E a gente segue trabalhando junto. Segunda-feira tem um convite para um novo livro na tua caixa de correio, tá bom? Uou, já! Já! Eu sou rápida. Beijo. Te amo. Tchau. Tchau. Obrigada a todos, pessoal.